Capítulo 14. Compensa falar de Deus? Confesso que fico admirado com os céticos que leram este livro até aqui. Explico a razão de meu espanto. Alguém destituído de fé poderia conjecturar que não valeria a pena ler minhas considerações por um motivo óbvio. Religião, fé e Deus não são assuntos que lhe interessam muito e, portanto, seria perda de tempo tentar entender por que um crente continua crendo. De fato, por questões de especialidade e foco de estudos, eu não tenho interesse em determinados temas como, por exemplo, a culinária da ilha de Java. Posso até assistir a um documentário a respeito ou ler um artigo num avião, mas apenas por questões de cultura geral. Pior ainda se estiver falando de algo que eu considere pueril ou cultura inútil. Eu dificilmente teria interesse num livro intitulado Por que creio nos elfos, isto é, aquelas criaturinhas místicas que supostamente moram na floresta e têm poderes mágicos. Tenho prioridades de leitura e esta não estará na lista, principalmente levando em conta que não creio em elfos. Mesmo em se tratando de áreas sérias de estudo que não fazem parte de meu rol de preferências, tenho de selecionar o que leio, pois não dá para repousar os olhos em tudo o que é publicado. Por exemplo, recentemente, foi divulgado na imprensa especializada e popular que os físicos puderam, finalmente, confirmar a teoria das ondas gravitacionais de Albert Einstein. Como não sou da área, evidentemente não tive a mesma empolgação de um pesquisador do Laboratório Nacional de Astrofísica, LNA. Portei-me, confesso, como alguém que não acompanha seriados e encontra um fã de Game of Thrones me dizendo que na nova temporada o garoto Greyjoy se reencontrará com Jon Snow, pela primeira vez desde que se voltou contra os Starks, sua família de criação. Como esperado, o bastardo não aceitará isso de mão aberta. Ao ouvir essa revelação, consigo imaginar que se trata de algo importante na trama, mas como não acompanho o seriado não sei ao certo qual a profundidade do que ele diz. No caso das ondas gravitacionais de Einstein, sua descoberta abre a possibilidade de conhecer melhor o ciclo das estrelas e o modo como se formam os buracos negros. O universo será estudado de um modo totalmente novo. Como não acompanho todos os capítulos desse recorte do saber, reservo-me a condição de leigo e fico apenas na admiração, sem me envolver muito no debate. Afinal, todos somos leigos em alguma coisa. Não podemos dominar profissionalmente todos os assuntos. Se eu conversar com um físico sobre um novo achado da arqueologia ou uma nova interpretação dos escritos de Wittgenstein, talvez ele também fique no campo da admiração, sem ter muito o que dizer. Não quero com isso insinuar que diferentes áreas não possam dialogar ou que somente especialistas podem opinar sobre determinado assunto. Isso seria exagerar meu argumento. O ponto aqui é que há conhecimentos fúteis ou importantes que podem ocorrer paralelos à minha vida, sem que eu interaja com eles ou me posicione a seu respeito. A neutralidade neste caso não causa prejuízo algum em minha existência. Posso viver meus dias completamente alheio a esses temas que isso não modificará em nada minha trajetória. Contudo, existe uma diferença marcante entre Game of Thrones, ondas gravitacionais, elfos e o tema de Deus. Primeiro, porque Deus não é uma especialidade acadêmica para ficar restrito a um grupo de teólogos, apenas. Tanto é que as livrarias e redes sociais estão repletas de ateus sem formação teológica ávidos para debater temas bíblicos. Por mim tudo bem desde que sejam coerentes com as fontes e admitam que não sabem grego, hebraico ou como fazer exegese. Em segundo, Deus é tema diferente porque não se trata de uma cultura localizada que interessa apenas ao povo de determinada região. Não estou falando da centralidade dos elfos na mitologia escandinava, o assunto Deus é muito mais amplo que isso. A realidade ou não desse ser supremo e daquilo que ele representa, caso exista, é claro, tem relação direta com aquilo que somos, fazemos e valorizamos, bem como com os motivos pelos quais agimos quer como indivíduos ou como sociedade. E não caiamos na velha máxima de que futebol, religião e política não se discutem. Contrariando esse dito popular, as redes sociais se enchem de debates acalorados sobre esses três temas e não é raro encontrar situações em que a rede se transforma num agressivo ringue de ideias. Que me importa? Deixe-me explorar melhor esse conceito da importância do tema de Deus. A questão que interessa aqui é que a fé em algum tipo de divindade não é como a crença num elfo escandinavo. A história do sagrado, ainda que alguns a considerem mito, permeia a história da humanidade em todos os tempos e em todas as culturas. Entre nas caravelas de Cabral e verá que os índios que aqui havia já cultuavam divindades. Vá com Marco Polo ao Extremo Oriente e se surpreenda pela religião já estar lá há muito tempo. Sei que a religião constitui um organismo plural e diversificado, mas isso não contradiz o fato de que seja um fenômeno universal. Esta não é uma conclusão de crentes sem cultura. Autores renomados como Emile Durkheim, Sigmund Freud, Carl Jung e Levi-Strauss já diziam isso.
Lothar Kaser apresenta o que parece ser um consenso da etnologia moderna, a despeito do surgimento de países oficialmente ateus como China, França e Rússia. A religião ainda é considerada um fenômeno universal, presente em todas as culturas. O ateísmo, por sua vez, constitui uma manifestação de cunho mais individual ou no máximo uma opção sociopolítica, posterior ao rompimento com a fé. Do ponto de vista cultural, todas as coletividades sociais apresentam manifestações religiosas e a crença é o fator natural comum a todas elas. Ainda que muitos filósofos atuais tenham abandonado o argumento do consensus gentium, isto é, afirmar que a crença universal em Deus comprova sua existência, desconheço qualquer contra-argumentação séria que negue o fato de que existe naturalmente uma inclinação humana para o sagrado. Ou seja, no DNA de todas as mais diferentes culturas até agora mapeadas pela antropologia, está registrada a força do rito e da atividade sagrada, seja ela qual for. Logo, a ideia de divindade não parece ter surgido a partir de um grupo de homens que, reunidos numa sala secreta, resolveram criar Deus e vender o conceito para um povo supostamente ateu. Não se trata de uma Coca-Cola inventada e posta no mercado. O conceito está conosco desde os tempos mais remotos da humanidade. É certo que existem muitas versões de Deus, algumas de gosto bastante duvidoso. Mas até os que se opõem à religião admitem que a ideia original de divindade não parece ter sido criação de seres humanos. Neste ponto preciso apenas esclarecer um aspecto importante, que é a diferença entre a busca instintiva de Deus e manifestação religiosa. A religião para mim, e aqui sigo o pensamento de Viktor Frankl, é apenas uma manifestação da dimensão espiritual, mas não a determinação dela. É impreterível considerar que essa realidade em sua característica essencialmente humana expressa a busca ontológica por um significado. A tese de Durkheim. Talvez alguém argumente que Émile Durkheim concluiu diferentemente, afirmando que embora as crenças religiosas estejam no centro do primeiro sistema de representações do ser humano, elas nada teriam a ver com a ideia de Deus ou de vida eterna. Seriam apenas representações dualísticas do mundo e da sociedade. Mas vamos devagar com a proposta para não cair no argumento por autoridade. Durkheim realmente fez um grande trabalho na tentativa de demonstrar que os fatos sociais têm existência própria e independente daquilo que pensa e faz cada indivíduo em particular. Embora todos possuam suas consciências individuais, seus modos próprios de se comportar e interpretar a vida, pode-se notar, no interior de qualquer grupo ou sociedade, formas padronizadas de conduta e pensamento. Essa constatação está na base do que Durkheim chamou consciência coletiva. Esta foi uma proposta realmente fascinante. As formas elementares da vida religiosa, lançado originalmente em 1912, foi seu tratado mais importante de sociologia da religião. Mas há quem diga que ele transcendeu o elemento religioso, tornando-se um livro de sociologia do conhecimento e da moral. Contudo, em que pese a contribuição de seu insight, Durkheim não está isento de críticas. Embora não seja um especialista em sociologia, permita-me tecer alguns comentários que também são esboçados por outros autores. Sabe-se que Durkheim elegeu o sistema totêmico australiano como suporte empírico de sua investigação sobre os fundamentos coletivos da crença religiosa. Ele queria encontrar traços comuns que permitissem criar uma teoria das origens da religiosidade humana em diferentes grupos étnicos. O que seria, portanto, o sistema totêmico australiano? Trata-se de um tipo de religião comum entre os aborígenes que tem como ponto central a figura de um totem, isto é, um objeto sagrado que funciona como um talismã para determinados grupos sociais. Ele pode ser um animal, uma pedra, um brasão ou um poste esculpido com figuras antropomórficas, como aqueles vistos em tribos indígenas dos Estados Unidos e do Canadá. Durkheim entendeu que os elementos religiosos dos aborígenes não simbolizavam o mundo transcendental, mas a própria sociedade e os valores materiais tornados objetos de culto. Eram imagens religiosas do universo, retiradas das representações que as sociedades fazem de si mesmas. Assim, o sagrado não é originalmente algo que tem a ver com uma divindade acima dos homens. Tratava-se, antes, de uma força primitiva derivada da coletividade. Os brasões religiosos seriam, portanto, um símbolo do próprio clã. O totemismo, neste sentido, seria uma espécie de religião sem Deus e serviria para demonstrar a tese de que o traço distintivo do pensamento religioso em todas as partes é representar o mundo em dois domínios, um que compreende tudo o que é sagrado, e outro que compreende tudo o que é profano. Ambos, porém, têm a ver com o universo em redor, e não com uma busca por divindades espiritualmente superiores. Durkheim entendeu que esses grupos da Austrália poderiam ser estudados de modo científico, oferecendo características comuns que serviriam como uma espécie de padrão do comportamento humano. Mas aí que nasce o primeiro de seus problemas.
Ele fez a pesquisa numa época em que estava em moda a busca por padronizações do comportamento humano que hoje se demonstraram bem inferiores àquilo que prometiam. Foi uma tentativa, vista posteriormente no processualismo, de se estudar a atividade humana, utilizando-se de metodologias positivistas. Seu intento era explicar cientificamente a religião, a partir de supostos fenômenos sociais oriundos de observações comportamentais de determinados agrupamentos étnicos. O problema, no entanto, com esta abordagem é a desconsideração ao fato de que as pessoas não foram feitas em série como se fossem automóveis. Os comportamentos, mesmo aqueles coletivos, se mostram particulares e pouco previsíveis. Essa é uma abordagem que não dá mais conta da realidade social. Imaginava-se, de modo geral, que a tarefa do sociólogo com relação à religião deveria ser examinar as forças sociais que dominam o crente, concebidas enquanto um produto direto dos sentimentos coletivos. Outro problema é que Durkheim ainda respirava um ar eurocentrista, segundo o qual o chamado homem branco emitia juízo de valores sobre culturas ditas primitivas e as analisava sob uma ótica que nem sempre era a mesma do analisado. Por exemplo, o que para um observador europeu seria um rito de iniciação, para o nativo poderia ser um ato penitencial. As análises não escapavam ao subjetivismo prévio do observador. Logo, poderiam ser anacrônicas em relação à verdadeira identidade do símbolo. Para piorar, ao que tudo indica, Durkheim não contatou pessoalmente todos os grupos citados, mas valeu-se de um trabalho prévio de Spencer e Gillen, antropólogos que se ocuparam de um conjunto de tribos australianas. Porém, mesmo estes não foram observadores diretos de tudo o que escreveram. Em muitos casos, eles utilizavam impressões fornecidas por viajantes, comerciantes e missionários. Ou seja, não era um trabalho de primeira mão, mas um amontoado de impressões sobre impressões que pouco espaço deram para a voz do próprio sujeito pesquisado. Durkheim ainda tomou por pressuposto que o totemismo seria a forma mais simples e primitiva de religião. Logo, a partir dela, ele poderia traçar a evolução da sacralidade humana e fundamentar uma teoria. Evidentemente, essa ideia de simplicidade é possivelmente um dos pontos mais frágeis e mais contestados de sua proposta, podendo ser considerada um resquício das concepções evolucionistas que ainda faziam parte do imaginário sociológico e antropológico da época e que, por isso mesmo, soa como uma ofensa às consciências contemporâneas. O antropólogo Van Gennep, que também pertencia à escola francesa de Durkheim e foi pioneiro na abordagem etnográfica comparada, não poupou críticas ao colega, afirmando que um culto a uma entidade impessoal seria inconcebível, sobretudo entre os grupos mais primitivos. E, finalmente, Lévi-Strauss também criticou bastante a obra de Durkheim denominando sua teoria de reducionista, projetista de imagens não reais. Toda a grandeza e debilidade da pesquisa durkheimiana encontra-se exatamente nos pressupostos com os quais ele trabalha. A origem de Deus. O que se conclui de tudo? Que a despeito de existirem muitas fábricas de deuses para todos os gostos, o conceito de divindade pode ser sistematizado pelo homem, mas nunca criado por ele. Seria como os astrônomos que podem estudar as estrelas, mas jamais as produzir. A crença no divino não parece ter certidão de nascimento. Suas origens coincidem com o surgimento da humanidade, e é exatamente aí que tal conceito não pode passar despercebido. Ele influencia a vida de todos, seja para um lado ou para o outro. Se a existência de Deus ou deuses for um mito, ela precisa urgentemente ser combatida, para o bem de todos. Afinal, é uma mentira contada há séculos, afetando a vida de todos nós. Mas se for verdadeira, precisa ser abraçada por quem tiver bom senso. Não seria sensato viver alheio a Deus. Seria como brincar na praia fingindo que o tsunami não está vindo. Logo, não posso ficar neutro em relação a esse assunto, como se isso fosse coisa de só menos importância. Ou corro para Deus ou combato sua existência. É uma questão de coerência e bom senso. Neutralidade é um termo que não pode existir nesta questão. Ainda que alguns argumentem com John Locke que a ideia de Deus e sua crença não é inata ao ser humano, tenho caminhas dúvidas em relação a isso, deverão, pelo menos, fazer coro com Marx, Durkheim e Freud de que existe uma abertura humana para o transcendente que precisa ser explicada, ainda que com argumentos naturais. Marx enfatizava a mistificação, Freud a compensação e Weber, a secularização. Seja como for, ninguém está livre do fenômeno religioso ou, se preferir, da busca transcendental. Eu sei que existem religiões que se denominam como não necessitadas de um conceito de Deus, que também não sejam durkheimianas. Refiro-me a rigor a segmentos como o daoísmo, confucionismo e budismo. Elas, no entanto, têm o sentido da transcendência. E é justamente por terem um agudo sentido da transcendência que querem ultrapassar a determinação de um Deus pessoal. Sendo assim,
Como veremos no próximo capítulo, as pessoas podem até dispensar conceitos humanos de Deus, mas ninguém escapa da ideia da transcendência.